Muito bem, então nós vamos continuar agora, está gravando. Agora nós vamos continuar a partir do tópico aritmética do computador. Falaram que o Maurício tinha comentado um pouco, mas alguns pediram para voltar, então resolvi recomeçar a partir da aritmética do computador, para a gente falar hoje, tá? A referência que eu estou usando é esse livro aí, tá? O Computer Organization Architecture. Tá? Quem quiser esse livro, depois entre em contato comigo no privado aí, que a gente pode ver o que pode fazer. Bem, quando a gente vai estudar basicamente na minha parte, né, esse final de ano, o funcionamento do processador do computador. Tá? O processamento, a estrutura básica do processador é essa que vocês estão vendo na tela. O processador, basicamente, vou pegar uma canetinha aqui. Ele é um invólucro, tá? Ele é um invólucro aqui. Dentro desse invólucro, ele tem registradores, são aquelas memórias pequenininhas, de capacidade, né, bem baixa, que elas servem para armazenar temporariamente dados, tá? Temporariamente, eu digo, em espaços de tempo bem curtos mesmo, normalmente antes ou depois dos dados serem processados pelo computador. A gente tem a unidade lógica aritmética, ou a Arithmetic Logic Unit, que a gente vai chamar de ULA ao invés de ALU. A ALU é a sigla em inglês, nós vamos chamar de ULA, que é a sigla em português. E a unidade de controle, tá? Que é a unidade que vai ser mais para o final, que fala sobre quem controla o processador, ou seja, como o processador é controlado. E, além disso, o processador é acessado por meio de barramentos, né? Barramentos são linhas de comunicação que permitem aí os dados, ou endereço, enfim, dados de controle, sinais, chegarem e saírem do processador, vindos da memória ou indo para a memória. Okay? O nosso foco na aula de hoje, na aula das próximas 2 semanas, vai ser a unidade lógica aritmética. Tá? Vai ser o componente que é responsável por fazer os cálculos, tá? As comparações. Então, quando o processador está executando alguma tarefa, que ele recebe um conjunto de dados, e esses dados precisam passar por uma operação matemática, uma operação aritmética, precisam ser comparados, precisam ser complementados, enfim, operações de, basicamente, aritmética e lógica. Essas operações, elas são feitas na unidade lógica aritmética. Então, o que é então, aqui um destaque, né, para as funções, e o que a gente vai trabalhar. Então, o que é a unidade lógica aritmética? É um conjunto de componentes baseados em lógica digital, ou seja, circuitos, que elas podem armazenar temporariamente, né, por registradores, e realizar operações aritméticas e de comparação de bits, além de deslocamentos também. Então, basicamente, toda operação, todo cálculo, toda a comparação lógica, quando você está escrevendo um código, por exemplo, lá que você coloca um if para comparar um valor A com um valor B, você coloca uma condição num while para parar um looping, essa checagem dessa condição, ela vai ser feita pela unidade lógica aritmética, tá? Ela vai receber uma orientação vindo da unidade de controle, dizendo, olha, agora você testa isso aqui. E quem vai fazer essa comparação é a unidade lógica aritmética. Então, ela faz tarefas em que sentido? Ela faz operações aritméticas, somar, subtrair, dividir, multiplicar, tá? Ela faz operações lógicas, o AND, o OR, o XOR, por aí vai, e operações de deslocamento, né, que às vezes quando você tem que movimentar valores de bits para a esquerda ou para a direita, em algum registrador, alguma conta nesse sentido. Como que é a estrutura, né, da unidade lógica aritmética? Então, nesse quadrado aqui, né, esse invólucro que ela tem, tá, ela tem aqui dentro, vários circuitos lógicos, que vocês já estudaram aí no primeiro ano. Ela recebe, primeiro, sinais de controle. O sinal de controle, ele vem da unidade de controle, que é aquele outro componente que a gente vai estar estudando, e ele indica qual tarefa a unidade lógica aritmética vai realizar. Ou seja, se ela vai fazer uma soma, se ela vai fazer uma subtração, se ela vai fazer uma comparação, enfim, qual tarefa ela vai executar. Embaixo, ela tem o que a gente chama de operand registers, né? Ou seja, os registradores, os operandos que vêm dos registradores, os dados,
Isso aqui você pode entender pelo termo dados, tá? Dados que ela vai processar. Então, se ela vai somar dois números, ela vai receber esses dois números. Se ela vai comparar dois valores, ela vai receber a comparação desses dois valores. Então, isso está nos dados que ela vai estar recebendo. Então, isso são as entradas, tá? As entradas são os dados que ela vai estar fazendo, que ela vai estar operando, e o sinal de controle que indica qual operação ela vai estar fazendo. Isso aqui faz parte da entrada na unidade lógica aritmética. E como saída? Bem, como saída ela vai ter o resultado. Então, se ela somou, ela vai ter o resultado da soma. Se ela comparou, se é igual, ela vai ter um verdadeiro ou falso para isso. Se ela movimentou, se ela fez um deslocamento, ela vai ter a nova posição dos bits, e por aí vai. Então, isso é a saída dela. Chama result registers aí, né, no inglês, que seria o quê? Os resultados saem dela e vão para os registradores, tá? Vão para registradores dentro do processador. Da mesma forma que quando os dados entram, eles vêm originados de registradores. E como saída também, ela tem um conjunto de flags, tá? O que são flags? Flags são valores, normalmente um conjunto de 1 e zeros, que eles representam algum status, alguma condição daquela conta. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de... vou tentar desenhar aqui, algo mais ou menos assim, um flag de 4 bits. Ficou feio, mas vocês estão entendendo, né? Vamos dizer que esse primeiro bit aqui, ele vai indicar se o resultado da soma teve o vai 1. Eu mandei somar 2 bits 1. Então, teve o vai 1, sim ou não? Esse zero pode indicar, por exemplo, que houve um erro de soma. Ele tentou fazer a soma, ele tentou fazer um cálculo, alguma coisa nesse sentido, só que esse cálculo não funcionou, esse cálculo deu algum erro. Por exemplo, mandar o computador dividir por zero, vai vir um erro. Então, ele vai vir aqui 1 indicando se teve erro, 0 indicando que não teve erro. Ele vai vir aqui 1 indicando que teve o vai 1, ou 0 indicando que não teve o vai 1. Então, cada bit desse aqui do flag, né, o tamanho dessa sequência de bits, quantos bits tem, isso é variado. Mas, vamos dizer, cada um deles vai indicar uma situação que aconteceu daquela operação. Se teve erro, sim ou não, se teve o vai 1, sim ou não, e por aí vai, tá? Se teve um carry, se teve um overflow, e por aí vai. Então, isso basicamente é a estrutura de funcionamento da unidade lógica aritmética. Ela não tem muito segredo, tá? Ela não tem, assim, digamos, nada absurdo, nada fora de linha. Basicamente, ela recebe dois valores, normalmente são dois valores, um conjunto de sinal que indica o que fazer e devolve o resultado. O que é o resultado? O resultado da operação daquele cálculo, daquela comparação, e os flags indicando, tá, um status, uma situação daquelas operações, tá bem? Alguém tem alguma pergunta dessa parte? Enquanto não, professor. Tranquilos? Tranquilo. Beleza. Então, um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui meus operadores, onde eu recebi dois valores, 1001, 1000. Esses são os valores que ele vai estar somando. E aqui em cima eu tenho a minha operação, que é a soma, sum. Tá? Aqui, o que seria essa operação? Como que isso receberia? Eu escrevi aí a soma, né, sum, mas isso seria em binário, logicamente. Até depois eu vou arrumar isso aqui na apresentação. Imagina que a soma refere-se a receber o 1000, um código binário que indica a soma para ele. Tá? Aqui eu tenho os flags, que estou dizendo, por exemplo, que não houve um erro, não houve um overflow, também, enfim, tudo zerado. E o resultado meu, que é uma conta aqui, certo? A saída da soma desses dois elementos. Bem, um dos desafios, quando a gente pensa em trabalhar, né, o computador, é representar os números, né? Representar os valores, principalmente lá para a nossa unidade lógica aritmética. Como que eu represento números hoje? Bem, o computador trabalha com sistema binário. Isso aí, acho que vocês já pegaram essa ideia, já sabem como que essa situação funciona, tá? E, enfim, como que é a importância do binário do computador. Então, se eu pensar num número ponto flutuante aqui, eu poderia representar
esse número em binário, eu poderia representar esse número decimal aqui. Só que qual que é a situação quando a gente pensa em número ou em números inteiros, né? Para o computador não existe símbolos, né? Aliás, existem, mas eles têm que ser representados de forma binária. Eu não tenho, digamos assim, para o processador, a capacidade de entender o que é o menos, o que é o ponto, tá? Então, eu preciso de meios para representar essa informação para o computador. Primeiro, a gente vai falar de números inteiros. Então, primeiro, o foco nosso vai ser da representação do positivo e negativo, tá? Do números positivos com números negativos, nessa aula. Aí, na próxima, a gente vai estar falando do ponto flutuante. Então, assim, como eu não tenho, né, mecanismos para essa representação, eu tenho que criar formas de representar as características dos números. Por exemplo, na que a gente vai trabalhar hoje, a característica vai ser se ele é negativo ou positivo, tá? Então, a gente não tem símbolo para pontos, a gente vai ter que transformar ele de alguma forma em binário. Então, a gente vai entender aqui numa representação de sinal, né? Então, olha lá, considerando a necessidade dos computadores de trabalhar única e exclusivamente com zeros e uns, há técnicas que permitem a representação de inteiros positivos e negativos utilizando o dígito 0 e 1. Então, você tem aquele valor, tá? Que ele é convertido, você tem ele em binário, só que ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Então, eu preciso de uma forma, também em binário, que eu possa representar esse número. Por quê? Se eu falar assim, não, vou trabalhar somente com inteiros positivos, beleza. Você pega qualquer número inteiro em decimal, ou hexadecimal que seja, fez um trabalhinho de conversão, ou usando um BCD, ou usando a conversãozinha básica de dividir por 2, ou dividir por 16, você chega naquele número, morreu a treta. Porém, você tem números negativos, tá? Veja só, numa dessas técnicas, ela é conhecida por bit de sinal. Bem, só antes de continuar. Bit de sinal vai ter em várias técnicas. O sinal, né, o positivo ou negativo, ele vai ter que acabar sendo representado por um bit, indicando que ele é positivo ou negativo. Normalmente o 0 indica positivo e o 1 indica negativo. Só que a questão desse bit de sinal é como que o número fica depois dele. Tá? Como que fica a situação do número depois dele? Porque o que acontece? Através dessa técnica que você vai estar utilizando, você vai estar programando ou preparando sua CPU, sua unidade de lógica aritmética, para entender esse número que está chegando para ela e como ele vai, de fato, processar. Então, veja, a técnica mais simples que existe é a técnica de você usar um bit de sinal. Então, você coloca um 0 a mais no número, para indicar se ele é positivo, ou você coloca um número 1 a mais, para indicar se ele é negativo. Então, veja o mais 18 menos 18, né? Então, se a gente pegar aqui os números, ó, essa quantidade de bits aqui, ela indica o 18 no decimal. Se eu pegar esse conjunto aqui e levar ele para o decimal, tá? Eu vou ter ele, o 18. Não vai ficar um número muito bem desenhado, mas vai lá. A gente vai ter ele, o 18. O primeiro dígito aqui, também conhecido por dígito de maior significado, né? O dígito de maior valor, que é o Most Valuable Symbol, MVS, acho alguma coisa assim, que indica que é o dígito de mais à esquerda, né, mais importante. Então, o dígito 0 indica que é um número 18 positivo, e o dígito 1 indica que é um número 18 negativo. Isso é a forma mais simples de lidar com a situação. Tá? Vamos dizer, qualquer sistema digital que for preparado, um computador mais simplificado, ele poderia utilizar tranquilamente isso daí. Qual que é uma limitação de você, única e exclusivamente, utilizar um bit de sinal sem critério nenhum para trás, entendeu? Sem regra nenhuma para você lidar com o restante do número. Você pode ter situações em que você tem que tratar questões como essa daqui, ó. Primeiro, você passa a ter um mais 0 e menos 0. Pô, como assim mais 0 e menos 0? 0 positivo e negativo. Primeira situação. Tá? Segundo, reparem que nesse momento, mesma quantidade de dígitos usado para representar um 0 negativo é a quantidade de dígitos utilizado para representar 128.
tá? Então, isso pode criar algum tipo de conflito, algum tipo de problema na hora da interpretação. O problema dessa técnica de bit de sinal simples é que você passa a ter um conjunto de bits que ele significa mais de uma operação. Então, você tem que tratar isso, a unidade lógica aritmética tem que ser preparada para tratar dessa forma. Tudo bem que a outra técnica que eu vou ensinar também vai tratar, mas ela já tem uma regra um pouco mais clara para isso. Tá bom? Então, essa é a regra mais simples. A gente usa o dígito 0 para representar um número positivo e o número 1 para representar um número negativo. Tranquilo? Alguém tem uma pergunta até esse ponto? Não, professor, tá de boa. Pode Tá seguir. tranquilo? Então, vamos lá. Bem, segunda técnica é chamada de complemento de 2, né? Ou two complement. Gosto de dar uma inglesada, viu? Não leva mal, não. Então, é uma forma de representar os números binários com sinal. Tá? Ela também utiliza, tá, a questão do bit, como eu falei, ela também utiliza o bit 0 e o bit 1 para indicar o valor, só que ela tem um cálculo, uma forma de interpretação dos demais bits para que não ocorra questões como zero negativo ou uma confusão em relação à interpretação do número. Ela tem uma regra melhor em relação a isso, o que evita aí eventuais problemas. Então, como que a gente calcula o complemento de 2 de um número? Né? A gente vai pegar um número qualquer, né, para calcular o número negativo, na base 10, converter ele para binário, subtrair 1, inverter os bits e o último bit indicará que é negativo. Olha lá. Olha o exemplo. Eu tenho aqui meu número menos 7. Cadê meu ponteiro? Eu tenho aqui o menos 7. Então, eu estou indo, primeiramente, daqui para cá, tá? Eu estou convertendo do decimal para o binário usando o complemento de 2. Então, eu tenho menos 7. Converto o menos 7 para binário, uso a velha técnica do dividir por 2, tá? Nada diferente. Então, eu vou chegar aqui ao 0, 1, 1 e 1. Considerando, claro, que eu estou usando um complemento de 2 de 4 bits, tá? Estou usando um complemento de 2 com 4 bits. Desse 0, 1, 1 e 1, eu vou subtrair 1. Então, eu vou chegar ao número 0, 1, 1, 0. 1, 1 e 1 menos 1, 1, 1 e 0. Então, eu vou inverter os bits. Aí, eu vou ter o valor desse bit em complemento de 2. Ah, professor, mas esse pode ser outro número, tudo. Eu entendo, já vamos chegar lá. De fato, esse aqui, se eu pegar, ele é o 9, né? 9 inteiro positivo. Se você pegar esse valor aqui, mas tudo bem, já vamos chegar lá. No inteiro positivo, ele pode ser 9. No complemento de 2, usando 4 bits aqui, ele é o número menos 7. Então, e se eu quiser pegar o número binário aqui, na base 2, e converter ele, eu preciso fazer o passo ao contrário. Eu vou pegar o bit, vou inverter ele, então eu vou chegar ao resultado 0, 1, 1 e 0, vou somar o 1, vou voltar ao número normal dele e vou passar para decimal. Então eu vou ter aqui o menos 7 de número dele. Então isso é uma regra para se criar complemento de 2. Tá? Eu vou pegar o número negativo, vou converter para binário, que são esses passinhos aqui, ó, converter para binário, subtrair 1, inverter os bits, então eu vou ter o valor do último bit, que é ele negativo para o número, que é o complemento de 2 dele, como está aqui. Olha outro exemplo. Ó. Peguei o número menos 5, canetinha de novo aqui, peguei o número menos 5, passei ele para binário, fiquei com o valor dele como 5, normal. Ou inteiro positivo, vamos dizer assim. Daqui eu subtraí 1, cheguei ao valor dele. E inverti os bits, cheguei então ao valor que vai ser o menos 5, nesse caso, o complemento de 2. Aí, se eu pegar esse número final aí, pegar ele 8 com 2, com 1, você vai falar, professor, mas dá 11. Dá 11. Entendo, certo? No inteiro decimal positivo, isso dá 11. No complemento de 2, ele vai representar o número menos 5. E aqui um exemplo da conversão com menos 4. Então, eu tenho número negativo, passei ele para binário no inteiro positivo, subtraí 1 e inverti ele, eu tenho o valor do menos 4 no negativo. Tá? Tranquilo? Entender essa continha?
Alguém tem alguma pergunta dessa continha do complemento de 2? Beleza, vamos lá. Okay. Então, quando eu estou falando, por que eu falei de 4 bits? Né? Porque a quantidade de bits que eu vou ter vai determinar como que eu vou, qual vai ser a tabela, né, de complemento de 2 que eu vou ter para o meu sistema trabalhar. Então, veja bem essa tabela aqui. Essa tabela eu estou usando 4 bits, tá? Esses 4 bits vão de 0000 até 4 vezes o número 1. Se eu fosse colocar isso no decimal ou no hexadecimal positivo, inteiro positivo, eu teria essas tabelinhas aqui. Então, no hexadecimal eu iria do 0 ao F, enquanto no decimal eu iria do 0 ao 15. Aquela tabelinha de decimal e hexadecimal que vocês já estão careca de saber. Só que quando eu mexo com um complemento de 2, repare a seguinte situação. Todo número, quando eu estou com o início 0, aqui, ó, essa parte aqui, eu estou falando do quê? De número positivo. Quando eu estou com um número que inicia com 1, eu estou falando que ele vai ser negativo. Então, eu dividi essa tabela. Todos que começam com 0 estão representando valores positivos. Todos que começam com 1 estão representando, então, valores negativos para ele. Tá? Então, isso muda um pouquinho a forma da unidade lógica aritmética calcular, de qual circuito vai estar calculando, de como o computador vai pensar essas contas que vão estar operando. E claro que, se vocês forem aumentando essa quantidade de bits, isso vai aumentar também a sua tabela de complemento por 2. Por exemplo, se eu usar ali códigos binários de 5 bits, eu vou passar a ter 32 endereços, tá? 2 elevado a 5, 32. Então, eu vou ter 32 linhas essa daqui. Enquanto da 0 até a 16, ou no caso a 15, onde vai estar 0 e 4 vezes 1, ele vai ser de 0 até 15 positivo. E depois de 1, 0, 0, 0, 0 até 4, 5 vezes o número 1, ele vai ser de 15 até 1 negativo, tá? Então, isso que, no caso, 14, que seja negativo. Tá? Então, quanto mais você aumenta o número de bits, maior fica essa tabela. Então, tudo que começa com 0 representa os positivos. Detalhe simples de que o 0 no complemento de 2 ele é considerado positivo, tá? E o restante, tudo com a faixa 1, ele é considerado negativo. Tanto que vocês podem ver que ele vai do 0 ao 7 no positivo e do menos 8 ao menos 1 negativo, tá? Por exemplo, eu peguei uma tabela aqui que eu usei 4, 8. Então, 2 elevado a 8 dá 200 e lá vem cacetada, 255, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter 127 valores começando com 0 e sequência de 1, que vão representar meus valores positivos. Então, meu sistema vai de 0 até 127 positivo. E depois, eu só coloquei 2 exemplos aqui, senão a tabela ia ficar enorme, eu vou ter os números que começam com 1. Esses números vão passar a ser negativos. Então, por exemplo, esse número aqui, ele vai representar o 10 negativo. Esse número aqui vai ser o 16 negativo. Então, tudo que começa com 0, ele vai representar o positivo. A partir do início 1, ele vai representar valores negativos. Ah, mas professor, conta com 8 dígitos, com 7, com 10? Bem, é a mesma conta dessa daqui, tá? Exatamente a mesma conta desses exemplos. Só que ao invés de vocês complementarem com 1 0, só como foi aqui, ó, só complementamos com 0 à esquerda, você complementa com zeros e uns até chegar à quantidade de bits. Aí como que a gente funciona a adição? Na adição a gente passa a ter uma experiência um pouquinho diferente. Porque a adição, a gente entende que ela não é... ela é movimentar números, tá? Então, por exemplo, uma adição de n mais m é você contar quantos itens tem a partir de determinado ponto. Então, é muito comum que você faça assim, o menos 5 mais 6 é você pegar o ponto do menos 5 e contar 6 itens a partir dele, então você vai ter o 1. Mesma coisa, 8 positivo menos 2 é você pegar a posição do 8,
na subtração e voltar 2 casas. É a continha de sempre. Mas como que vai ser feito, né, quando a gente pensar no computador, né, basicamente, no complemento de 2? Na adição, a gente vai ter aqui, contar n a partir de n no sentido da esquerda para a direita. Vamos dizer que eu tenho menos 5 mais 6 positivo, é igual a mais 1. Beleza, conta qualquer lugar. Só que de onde saíram esses números que estão aqui, ó? Aonde eu faço a conta. Esse aqui é o menos 5 e esse aqui é o mais 6. Vamos voltar lá na nossa tabelinha? Então, eu vou procurar o menos 5 aqui, ó. Olha o menos 5 meu onde está. 1, 0, 1 e 1. 1, 0, 1 e 1. E vou somar com mais 6. Aí eu vou lá naquela tabelinha e vou procurar quem é o 6 positivo. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. E vou somar, vou fazer uma conta de soma, tá? De soma binária normal, em que a gente vai chegar a 1, 0, 0, 0, 1. Tá, valor obtido da tabela de 4 bits do slide anterior. Fechou. E simplesmente, como a gente está lidando com 4 bits ali e tal, tem a regrinha de você ignorar o vai 1. Então, esse 1 aqui, ó, esse vai 1 aqui, esse 1zinho aqui, que foi resultado de um vai 1 na conta, ele vai ser ignorado, tá? E vai se tornar 0, 0, 0, 1. Então, quer dizer que menos 5 mais 6 é 1? Nessa continha aqui também é. Simplesmente eu somo, ao invés de eu fazer soma ou subtração, eu vou estar sempre somando, tá? Só que somando com valores que fazem parte do complemento de 2. Olha um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 8 menos 2. Na verdade, eu vou fazer 8 mais menos 2, tá? Que, na verdade, eu copiei errado aqui, ó. É o que eu tenho que arrumar depois, que é mais 6, né? Chega o velho Ctrl+C, Ctrl+V passando a perna. Então, vamos lá no mais 8, né? Na tabelinha. O mais 8, tem aqui o que eu coloquei. Não, esse aqui tá errado. Eu tenho que refazer esse exercício aqui, tá? Aqui já daria uma situação chamada overflow. Vou explicar para vocês, mas depois eu vou fazer outro aqui para vocês, mas a ideia seria essa. O que é o overflow, né? Nesse caso, que sem querer eu errei aqui e já teria dado uma situação dessa. Overflow é quando eu tenho uma soma dos pontos, acaba resultando num número que não entra dentro da faixa dele, tá? Por exemplo, aqui eu tenho os valores, né, que vão de 0 até 7. Então, se eu somar 3 mais 3, eu vou ter 6. Se eu somar 2 mais 5, eu vou ter o 7, por aí vai. Mas se eu somar um valor de 7 mais 7, eu vou ter 14. Dentro do complemento de 2, onde está o 14 aqui? Não tem. Tá? Não entra nessa faixa do complemento de 2. Eu teria que ter um sistema maior para isso, uma tabela maior. Então, isso é o que nós chamamos de overflow. Tá? Que ocorre quando... Isso aqui ocorre muito quando o sinal ele é igual. Por exemplo, menos 2 mais menos 2. Ou mais 2, mais 5, mais 2. E aí sim vai. Tá? Como que a gente monta, né, o sistema, vamos dizer assim, quantos elementos vão fazer parte do complemento de 2? Vai ser por essa conta aqui, ó. 2 elevado a n menos 1, ele vai variar de 2 elevado a n menos 1 até 2 elevado a n menos 1 menos 1. Tá? Ou seja, se eu vou ter n igual ao número de bits, por exemplo, eu quero manter uma tabela aqui de 4 bits, ou melhor, de 5 bits, nesse caso. Então, quando for de 5 bits, eu vou ter o quê? O n vai de menos 5, porque ele vai de 2 elevado a 5 menos 1, então ele vai de menos 4, na verdade, até 2 elevado a 5 menos 1, que ele vai acabar indo de 16 até 15 positivo, se eu pensar em 4 bits. Tá? Então, essa é a forma que delimita a margem que eu tenho. Então, se eu tiver, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho exemplos aqui, ó. Se eu tiver 4 bits, eu vou estar indo de no mínimo 4 até 3. Se eu tiver 4 bits, eu estou indo de menos 16 até 15. Se eu tiver de 8, eu vou ter indo de 256 até 255. E assim por diante. O que é esse 256, 255? Essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha de complemento de 2. Tá? Isso é uma técnica meio
meio chatinha, mas funciona. Extensão de alcance. Extensão de alcance é uma regra bem simples, tá? Que fala assim que é a necessidade de você gravar uma quantidade de n bits num espaço maior de m. Por exemplo, eu tenho números de 5 bits, 4 bits, 8 bits, que eu preciso guardar eles em espaço de 16 bits. Como que eu faço para fazer esse ajuste de números com menores quantidades de bits, sendo positivo ou negativo, e armazenados em espaços maiores de bits? Como que eu faço isso? Como deixo espaço vazio, eu complemento, o que acontece? Nesse caso, primeiro eu estou usando a técnica do sinal, aquela mais simples, né? Então, sem extensão, imagina que eu tenho a situação aqui, 2 na base 10, que é igual a 0, 1, 0. Só que o 0 aqui é porque ele é positivo, tá? E 1, 0, que é o valor. Mas digamos que eu resolvo armazenar ele num espaço de 8 bits. Como que eu faço para ele ficar? Eu vou estender ele. Estender de que forma? Eu mantenho o bit do sinal mais à esquerda, tá? O número que eu tinha antes arrastado para a direita e preencho, no caso, com o mesmo dígito e preencho com 0, certo? Aqui sempre preenchendo com 0. Isso para a técnica de bit de sinal, aquela mais simples. Então, esse 0, 10, ele virou 0, 5 vezes o número 0, que é essa extensão, ou seja, o que eu complementei, e o 1 e 0. Se eu tivesse um outro número negativo, né, então eu tenho aqui na extensão de bits, eu tenho aqui o menos 5, tá? Não é complemento de 2, tá? É a extensão de bit normal. É o complemento de bit normal. Então eu tenho aqui o 1, 0, 1, que representa o 5, e eu tenho um negativo, que indica que ele é um negativo. Como que eu vou estender ele para 8 bits? Eu vou arrastar o número 1 mais para a esquerda, que continua representando o negativo, e o número ficaria aqui à direita. E internamente, dentro dele aqui, eu complementaria com zeros até chegar à quantidade de bit desejada. Até chegar a essa quantidade de 8 bits que estão aqui, tá? Isso é a técnica para bit de sinal simples, aquela primeira técnica. Só que a inclusão com 0 não funciona no complemento de 2. O complemento de 2, ele muda um pouquinho, tá? No complemento de 2, veja só, eu tenho o número menos 5, tá? Eu tenho o número menos 5 aqui, que ele está usando uma técnica de complemento por 2. Então, ele tem aqui o 1, 0, 0, 1, que é o que indica lá o complemento o menos 5 para complemento de 2. Aquela tabelinha que a gente estava vendo lá. Como que eu vou estender ele? Novamente, eu mantenho o sinal como o dígito mais significativo, mantenho o número mais à direita e preencho o meio aqui com o mesmo dígito do dígito de sinal. Essa que é a diferença. Na técnica anterior, independente de ser positivo ou negativo, você preenchia com 0 a extensão. Nesse caso do complemento de 2, eu não preencho com 0, eu preencho com 1, tá? Ou seja, perdão, não preencho com 0, eu preencho com o mesmo dígito usado para o sinal. Então, se o dígito usado é 1, eu vou complementar, no caso negativo, eu vou complementar com 1. Se o dígito for positivo, que no caso aqui é o 0, eu vou complementar com 0. Isso no caso de uma técnica de um complemento por 2. Tá? Então, se vocês pegarem aquele exercício da tabelinha lá, que eu converti aqueles números, esses daqui de trás, ó, e tentar fazer com números de bits maiores, basta complementar com o mesmo bit do sinal. Tá? Pessoal, perguntas? Sei que é uma parte meio chatinha, mas tem que passar. Acho que não, professor. A gente tinha visto essa parte, sim. Eu que não lembrava o nome direito. A gente já teve uma introduçãozinha disso aí também, professor. Bem rapidinho. Então, Não, então beleza. Tá, eu passei mais que na última aula falaram para mim que alguns não lembravam, tá? Então fiz um negócio um pouquinho mais... Mas ajuda pra caramba relembrar. Tá bom?
Próxima aula a gente mexe aí com a parte de ponto flutuante. Tá? Então, primeiro, eu estou finalizando minha gravação aqui, tá?